gente estava conversando já, você falou que começava pela pedraria, né? Fazia uma pedra, né? Pedra grande, né? Pedra granito, que era colocada para fazer a base. E assim, era pedra e barro, nem tinha cimento não. Até chegar à altura que quisesse começar a iniciar essa obra. Aí com essa mistura de pedra e barro, né? Deixava, mas aí fazia o chão ficar uniforme, nivelava, né? Nivelava a base toda para depois dar sequência. Porque quando dava irregularidade, a gente nivelava com o próprio tijolo mesmo, nesse tijolo de barro, que é o tijolo incomum. E esse material, e o trabalho nessa época não tinha máquina, né, Gilberto? Era tudo feito. Era tudo manual. Braço, né? Braço, então as pedras eram colocadas tudo à mão. À mão. O assentamento delas era feito também toda à mão. Tudo à mão. E depois barro também, tudo. Isso. No barro feito manchado, cavalo com buraco. Porque se pensar, por exemplo, há mais de 100 anos, certamente não tinha caminhões, né? E nem objeto, deve ter sido tudo conduzido com um animal, né? Ou carro de boi, né? Alguma coisa assim. Era nesse sentido, com carro de boi. Trazia as pedras, trazia a terra. Quebrava a pedra manual na pedreira, né? Para vir fazendo a base. Sim. Aí depois de feita essa base, começava a edificação mesmo, né? E a alvenaria também era feita com saibro, né? O saibro é terra, né? Uma terra com areia e um pouco de cal. Isso mas geralmente era saibro e areia. E iam fazendo a alvenaria. O saibro fica entre os tijolos. É a massa, né? Essa massa aqui, ó. Que hoje é feita de argamassa mesmo, de cimento. Hoje é massa de cimento, com cal, né? Cimento, cal e areia. Aí os tijolos também eram diferentes, né? Esses tijolos aqui são maciços, tijolo comum, maciço, tijolo de olaria. E hoje a gente trabalha com tijolo de cerâmica, que é de 8, 12 furos, né? Mas a diferença desses tijolos é que eles iam no forno, não iam no forno? Não tem essa questão. A diferença como assim você fala? Do tijolo de hoje para o dessa época aí? Esses tijolos aqui também são queimados. Né? São queimados também? É queimado, na olaria, então é uma coisa diferente, porque o de cerâmica hoje é no forno, né? E esse é na olaria mesmo, queimado com lenha. Esse aqui é um tijolo maciço, queimado com lenha. Mas de toda forma, assim, essa parede aí, igual a gente está vendo, né? E a parede de hoje, igual a gente estava falando aí, ela também tá aí há mais de 100 anos, quer dizer que isso tinha força, né? Sim, e nem aguenta muito tempo, porque é tijolo maciço, é uma parede toda cheia. Hoje tem as colunas, tem a ferragem, porque são muito vários quem fica nos tijolos. Sim, então fica mais leve o peso para tudo. Entendi. Por exemplo, nessa época não tinha essa coisa de se fazer coluna, né? Não existia coluna. As colunas muitas das vezes é até da própria madeira. Então. Pois é, porque hoje. Coluna de madeira para apoiar o telhado, depois fechava de alvenaria, nesse sentido assim. Que hoje sim tem essa questão de se fazer as colunas recorrendo à ferragem também, né? Hoje em dia. Hoje ferragem e cimento. Isso, hoje é feito com concreto. O que substituiu a madeira, os postes, os esteios, né? Que eram paladeados. Né? Sim, aqui não tem nenhuma coluna especificamente não, né? Aqui não vi nenhuma coluna até agora não. Como é que eles fazem isso? Muitas das vezes fazia coluna com o próprio tijolo, fazia tijolo mais largo, né? Dobrava, botava 4, né? Tijolo. As paredes aqui no geral tem a largura normal mesmo, né? Não, a parede da frente é de tijolo duplo. São duas colunas, são duas filas. Duas alvenarias, uma paralela com a outra. É feito junto, mas é duas. E a função dessas paredes mais grossas era justamente para fazer às vezes da sustentação da estrutura, né? Sim. Que era feita a base com pedra e depois vinha a alvenaria de tijolo, que era dois tijolos, um do lado do outro, nesse sentido assim, não é assim, nesse sentido. Tá. Ela tem 40 centímetros de largura de alvenaria. Sim. E aí, mas aí voltando um pouquinho, o chão, né? Esse que a gente está vendo aqui, ele foi feito, tem parte que é feita de madeira, outra parte que é feita de outra. Cimento. Esse aqui é feito com cimento. Então já é mais aqui deve ser depois, né? Que antigamente deixava no terra natural, é chão batido.
falar. Então era um terreno natural. Então aqui, devido às reformas, foi melhorando, né? E fez esse piso que hoje tem aqui. Mas eu acho que originalmente, quando colocou a construção de pé, não tinha esse piso desse jeito aqui. Eu acredito que não tinha esse piso batido, não. Esse piso cimentado, que aqui ainda é matado, né? Com vermelhão. Agora é mais recente, né? Então, foi muitos anos depois que começou a aparecer. E aí, nesse tempo também, capaz que assim, essa parte aí de canalização de água... É de ferro, né? Uhum. Cano de ferro, tá certo? Não tinha conexão de plástico, não, tudo era de ferro. E nesse tempo também, como você não tinha um armazenamento de água, né? Aqui não tem nada de caixa d'água, essas coisas. Aqui em cima tem uma caixa antiga. Antigona? É. Para servir os banheiros. É. E cozinha, talvez, também? A condição já estava servindo aqui também, na pia que tinha aqui. Uhum. É uma caixa antiga, uma caixa feita, acredito eu que seja de alvenaria e rebocado com massa de cimento. Não tinha nada do que a gente pensa hoje, nessas caixas que tem de coisa artificial. Isso. Então eles fizeram também igual que faz com tijolos? Foi, com tijolos e rebocado passava cimento. Aí essa caixa que tem em cima aqui é desse jeito. Entendi. E aí toda essa canalização feita com isso. Essa parte aí de plástico capaz que é mais recente, então, né? Essa parte aqui é mais recente. A outra é com cano de estanho. Era modelado pelo cano de estanho. Certo. Mas esse aí mesmo é ferro, né? Agora, esse aqui é ferro. E para era estanho. A parte de esgoto aqui é de ferro fundido. Aí, depois de feito erguido as paredes, né? Aí vinha essa parte preparatória para se colocar o telhado, né? Isso. Também da mesma forma que a gente falou aqui, né? Tudo feito à mão. Mão, madeira. A madeira também foi cortada manualmente. Geralmente era no machado, né? Ela lavrava no machado, cortava, aparelhava no machado. Não tinha nada dessas ferramentas que a gente conhece hoje de máquina. Hoje, né? Que hoje é cortado, né? Com serra elétrica, com motor serra. Então talvez pegava um tronco de alguma coisa, ia desbastando ele na mão, ia fazendo acabamento com ferramenta manual também. Manual. E aí como é que era assim? Essas paredes, só essas paredes de tijolo duplo que sustentou Isso, é só essa parede. O que indica que tudo, só as paredes aí que está sustentando o telhado inteiro. Aí preparava-se, como é que chama? Né? Engradamento. Né? Engradamento. Colocar peças, as terças, depois vem com os caibos e ripa. Mas assim, aí a ligação entre as peças do enquadramento já tem metal, né? Tem prego. E é pregado. Pregado. Né? Uns pregos. Você chegou a achar uns pregos muito antigos? Não achamos ainda não. Não, né? Não. Sim, porque certamente talvez os pregos, dependendo, podia ser feito à mão. Capaz que às vezes naquele lixo ali fora pode até achar, porque o carpinteiro mexeu lá. Apesar que essa parte aí já é mais nova, mas são madeira muito antiga. Né? Mas se a gente pensar assim, talvez os pregos podem ter sido feitos à mão também, talvez ferreiro ou não. Existiam uns que era feito à mão, mas aquilo eu não vi na madeira aqui não. E depois também já vinha colocando a parte das telhas mesmo. Assim. E por exemplo, com o telhado assim. Sim. E a telha também, se o senhor chegou a ver aí, muita coisa de época mesmo assim? Isso aí é as primeiras telhas que saíram de barco, acredito eu. Feito mais ou menos parecido com coisa acho que é a segunda. Primeiro veio a bica, né? A bica que é a combuca que a gente falava. Depois veio essa. O que eu sei é essa, que é a teia francesa que faz. Sim. Mas era bem manual também, a coisa dela? Ou já não, tinha aí na cerâmica mesmo. Porque tem um molde, tem uma prenda, tem letra, né? Tem aquelas com boca tinha vezes que o molde era diferente, que era rapada por dentro. Agora essa aqui não, ela é toda padronizada mesmo dentro de uma forma. Entendi. E aí era só colocada mesmo, mais ou menos igual hoje, mas não tinha nada ligando. Hoje às vezes costuma fazer cimentar uma telha, às vezes não, né? Não existe nada de cimentar. Aqui colocar, né? Tem um pezinho que segura na ripa. Mesmo sistema mesmo sistema. Do de antigo também, né? Sim. Aí depois, a parte de acabamento mesmo mais fino, que é o reboco, né? Uhum. Também é diferente de hoje. O reboco também não tem cimento, dessa construção aqui não tem cimento também. É saigo e cal.
O cimento era no pouco. O que ligava ela na parede era simplesmente isso aí que você falou? Barro, o saibo, né, e um pouco de cal. E isso fazia a ligação dela. Fazer a ligação dela na parede. Não dá para saber, né, gente, se pintou-se já nessa época, né? Como que será que se pintava, né, nesse tempo? É caiação, né? Só caiação. Só cal mesmo. Passava era cal para... que era caiação. Quando a pessoa, quando é os mais ricos, o mais pobre nem cal não passava. Nem passava. Mas parece que tem um azul, talvez original. Era uma planta que chamava anil. Aí tá. fazia a cor por essa planta. Simplesmente. Não dá para saber o que eles colocavam a mais nessa mistura, não. Não, era o cal e punha, às vezes colocava óleo, sal, né, no cal para poder dar caiação. E colocava essa água de anil, que dava uma cor azul. Aí fixa na madeira, né? Por exemplo, se colocar o óleo, capaz que resiste a água. Aí segura mais, né? Você podia não soltar, às vezes o cal só solta. Porque parece que o que dominou nesse tempo, meio de muito tempo, eram essas duas cores mesmo praticamente, né? Branco e azul. Isso. Mais mesmo. Né? Por causa das condições de cor, né? Era muito limitado, né, mesmo nesse tempo. Era muito limitado. E aí, você mexendo aí, você encontrou algum tipo de fiação, que é a parte elétrica também, mais antiga, assim? Não, eu não mexi com ele. Aqui eu não mexi com ele, não. Teve... Não. Porque a gente sabe também que a energia elétrica chegou um pouquinho depois. Foi depois. Aí não deu para saber ainda nessa questão. Ainda não deu para me ver a diferença que tem. Que nós não mexemos com mas capaz que durante esse tempo aí eles continuaram iluminando com recurso, com lampião. Isso. Com lampião, né? Quando foi feito, que acredito eu que seja. Os primeiros tempos, né? Aí depois então que veio a iluminação. A gente sabe que a energia elétrica tem quase 100 anos também já, mas eu acho que nos primeiros tempos aqui, mesmo o mais comum mesmo era andar, né, com a iluminação, às vezes até você fazia tudo manualmente. Tinha a lamparina que era feita, colocada com querosene. Isso, com querosene. Acendia que dava claridade. Sim. E vela. Lembrando alguma coisa dele? Na prática agora da reforma que vocês estão fazendo, essas características antigas, vocês estão mantendo? Estamos mantendo ela. Vocês estão só fazendo adaptações? Lá na frente, a gente já fez igual, idêntico, né? Onde nós reformamos lá foi tudo igual. Então a base estrutural de tudo que foi feito da época está mantida? Mantida, nós não estamos mexendo nada na parte estrutural, não. Legal. O que está fazendo é uma restauração. Restauração. Estamos fazendo uma restauração. Todos os detalhes que nós temos lá, nós deixamos mesmo. Entendi. O negócio mais é reparar, né? Alguns estragos e danos. Os estragos, que foi muito antigo, né? Sim. Tem coisa que às vezes a gente nem tira, porque, como se diz assim, se mexer, então, quantos anos está aí, né? Então a gente deixa que permanece, porque está firme. Né? E aqui tem alguns elementos que são muito interessantes, porque parece que eles fizeram alguns barramentos, pode falar assim que é barramento, que essas pinturas que parecem um chapisco. Aquilo ali me deu a entender como um chapisco feito numa peneira mais grossa, né? E o material, você acha? Aí já era areia e cimento, né? Então já deve ser mais desse tempo mais. Isso aí foi feito ali, tudo indica que é areia e cimento, que foi feito mais depois. Ou assim, poderia ter feito tudo com o saibe e depois chapiscar, que é o que a gente fazia. Entendi. A gente emburçava com o saibe e chapiscava com cimento por cima. O que a gente entende como chapisco hoje não dá para fazer com saibe só, né? Não fixa, né? Com o saibe, não, ele segura por algum tempo, mas rapidinho ela aprodece e cai. Se chover, então. Ela aprodece e cai, né? Vai e solta dos tijolos. No caso devido principalmente no sentido dos tijolos de cerâmica, né? O senhor acha que também, por exemplo, nessa época aí, as portas, o senhor chegou a ver algum tipo de fechadura diferente, assim, o senhor acha que é tudo dessa época também? As fechaduras de fechaduras? Assim, eu não reparei direitinho, não, né? Porque tem muitas fechaduras aqui que são mais modernas, né? Que essa porta aqui, por exemplo, ela é uma porta antiga, é porta de tal. E ela nem está à altura que tem hoje, a altura padrão, que é 2,10. Sim. Essa menorzinha? Menor. Né? Ela é mais baixa, ela não dá a medida padrão, que hoje é 60, 70, 80, né? 90, e ela tem uns aí que dá 72, irregular. 64, são portas, que era feito por carpinteiros, né?
E eu só acho que a forma de fixar esses marcos aí também na porta era diferente, né? É diferente, porque era fixado com um pedaço de talo preso na alvenaria. Que aí a gente vinha tijolando, já com o marco no local e com a tábua pregada já. Aí você vinha tijolado em cima da tábua que fixava os marcos. É o que dá a ligação do marco com a parede mesmo, né? Que hoje é tudo feito no cimento, né? Hoje é tudo feito no cimento, um prego, um marco, né? Põe às vezes dependendo do consumador de cimento, de ferro, para segurar. Aqui era diferente, era esse sistema, né? Diferente de madeira com e esse marco aí, ele é mais, parece que é até mais grosso do que os que vem hoje. Esse marco aí dá uns 5, tem marco aqui que dá uns 5 centímetros de madeira. E tem para ver alguma diferença na madeira também? Tem diferença, né? As madeiras da época? Tem, aqui os caras que tirou ali, pelo que a gente viu, chamam pinho de vigo. Eu acho que hoje isso nem existe. Hoje Paraju, né? Hoje você planta pensando na construção, né? Antigamente você pegava a madeira mais resistente na natureza, né? Aroeira ou esse pinho de vigo. O pinho de vigo é uma madeira leve e durável, e não empena. Sim, ele resiste à questão da mudança. E às vezes, como a madeira era muito dura, eles faziam quase que são os encaixes entre as madeiras. O carpinteiro fazia muito encaixe, né? Que a madeira era de encaixar. Ela cortava uma peça na outra, encaixava as duas, as medidas certinho, poder dar. Aí depois o prego era mínimo. Você dispensava mais prego. Poder dar sustentação. E tem essas madeiras mais resistentes, umas que é mais até difícil de fixar, de furar, né? Isso, é uma madeira, por exemplo, mais difícil. O olho Paraju, por exemplo, tem que ser tudo furado, com máquina elétrica. Né? Você tem máquina hoje. Que antigamente era furado na máquina manual. Tudo, né? Chamava pua, furava a madeira, trado. Então, pegando assim uma referência das dificuldades que tinha da época, né, tanto de mão de obra, de equipamentos, pode-se falar que, porque só está sendo feito reparos, né, ou seja, a estrutura é uma estrutura firme, mesmo com tantas limitações da época, né? A limitação da época é uma estrutura muito firme, entendeu? É bem resistente, né? E, como se diz, hoje a gente só está fazendo aqui o reparo para restaurar mesmo, para manter. É engraçado, é uma forma de construir que era muito simples e natural, assim, né? Era uma coisa que não levava nada artificial, parece, direito, né? A não ser o cal, né? Mas o cal... O cal, vamos dizer, às vezes usava muita argila. Argila, né? Então, sim, era uma coisa que se for pensar hoje a gente fica pensando nessa coisa, o que polui, o que não polui, era uma forma de construir que era totalmente natural, você pensar, respeitava muito a natureza e tal, né? Porque senão levava quase nada que agredia, né, o meio ambiente. Porque esse material deve ter vindo de trem, né, talvez também. Pode ser. Eu acredito que seja, porque aqui perto não tem, né? Saber de pedraria. Pedraria, né? Então deve ter vindo no trem para conseguir fazer uma coisa dessa aí. Porque pedra grande. É isso, muito grande. Deve ser muito pesada talvez. Muito pesada. Chegaram a ver a dimensão delas? É mais ou menos essas aqui também? Não, eu não consegui ver a dimensão dela aí, né? Nós abrimos isso aqui para dar uma olhada aqui na base, ver a estrutura, né? Mas pode ser que seja diferente dessas aqui, né? Não seja tão... diferente, ela é menor, pode ser menor, desde 40 de comprimento, mas a altura, né? A altura talvez maior, né? Você falou que aí já é material à base de cimento. Base de cimento, tudo, né? Ele cada formatozinho cada elemento desse aqui é feito com uma coisa de cimento, né? Isso. E ele é colocado assim, né? Cada pecinha dessa. Cada pecinha. E ela é ligada uma outra também com cimento, talvez? Fica o reajunte, né? Só um reajunte mesmo, tem os passozinhos assim, ela foi colocada junto seca. Ele igual faz o acabamento. Só que essa pintura aí que eu estou falando, ela já não vem, é o trabalhador que faz isso, né? Eu acredito que na época foi feito assim. Isso aí vinha já eu fazia a pintura aqui na hora de colocar. Esse aí eu não sei, né? Eu nunca tive a oportunidade. É porque é interessante pensar assim, né? Que você saía da fábrica já desse jeito ou já com a intervenção da pintura, né? Exato. E se fosse fazer isso na fábrica, podia ter trabalho demais. Capaz que era feito aqui já, né? Aqui tem algum elemento diferente. Essa parte que você fazia esse barrado,
aqui? Esse aí era o rodapé antigamente feito na massa. Hoje é feito com o próprio fio. Ah, tá. Isso aí é feito com massa mesmo. Massa de cimento, é. Essa parte aí, é que hoje seria um serviço de serralheria, talvez. Mas na época também tudo feito à mão, né? Poderia ser diferente quando foi construído, né? Porque essa aqui já é mais a parte do serralheiro, mas em muitos anos atrás, depois é feito mesmo. Mas dá pra ver que isso aqui todo foi feito manualmente também, né? Sim. Cada dobrazinha, né? Isso aqui, ela é. Tá vendo? Não é soldado, parece que é um pino que eles colocaram. Tipo um rebite, uma coisa Um pino que eles colocaram para prender. Hoje faz assim, mas é soldado, né? Com solda elétrica. A grossura da porta, aqui, ó, a madeira, igual eu falei, é pino de viga. Essa aqui é pino de viga. Essa madeira, a grossura da porta, como ela é bem mais grossa que a pino de viga. Essa fechadura aqui não é da época, foi trocada. Essa aqui já é mais atual. E é a base estrutural de todo o prédio? Todo o prédio, essa parte maior aqui, toda a base, por essa altura, ela é uma parede de 40 centímetros de largura. Uma parede dupla.